noite, bom aniversário. Deus multiplique. Agora nós sabemos que está próximo a vida do Senhor. Espero que no ano que vem possamos celebrar mais um ano com vocês. Nós todos vamos cantar lá na glória. Glória a Deus! Estou feliz. A companhia do meu amigo e irmão Joé, a esposa, minha esposa, e Gabriel. Deus preparou para estarmos com essa família abençoada. Deus colocou na nossa vida, no nosso coração, um amigo de longa data. Temos uma história longa e grande. Eu fiquei feliz em estar aqui conosco acompanhando e vendo esse trabalho todo. Deus abençoe. Irmãos, eu quero compartilhar a palavra de Deus. Não vou fugir. Não tenho nada. Mas eu queria compartilhar com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22 em diante. Embora vocês estão procurando aí, eu vou ler para ganhar tempo. Minha tradução é um pouco diferente da dos outros, mas a gente vai chegar ao denominador. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Após ter despedido a multidão, subiu-os acompanhar ao monte para orar. Anoiteceu e ele estava ali sozinho. Mas por volta dessa hora, o barco já estava a muitos quilômetros de distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, era contrário. Por volta das 4 da madrugada, ou entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus se dirigiu a eles, andando sobre o lago. Quando os discípulos ouviram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e gritaram: era um fantasma. E eles gritavam com ele, mas Jesus lhes disse imediatamente: coragem, sou eu, parem de sentir medo. Então Kefa, ou Pedro, chamou: Senhor, se for o Senhor mesmo, diga-me para encontrar contigo sobre as águas. E disse Jesus: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. E assim que começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão imediatamente, segurou e disse: com pouca confiança é a tua, porque você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Podemos ser. Queridos irmãos, diversas vezes, talvez você já viu, já leu, já ouviu alguém falar nessa passagem. Eu quero extrair algumas lições e eu quero falar sobre comportamento. Meu irmão não vai ligar, você fica encostado aqui. Postura diante irmão, dos momentos difíceis. Às vezes nós perdemos a vitória por causa da nossa postura no momento de dificuldade. E o tema é esse: bem-aventurado, feliz do varão que suporta a provação. Eu quero só uma vez, não vou fazer duas, só uma vez pedir para você olhar para esse irmão que está do seu lado e dizer para ele: quando for tentado, não prova. A provação gera a tentação. Quando você tiver a tentação, não pode provar a tentação. A provação gera a tentação. E a tentação deve ser rechaçada, deve ser vencida. Não é pecado ser tentado. Pecado é ceder à tentação. Amém? Amém. Queridos, eu quero extrair aqui algumas lições desse texto que nós lemos. O texto está cheio de lições. Se nós fôssemos falar das lições que tem nesse capítulo 14, do verso número 1 ao último verso que nós lemos, cerca do verso 33,
verso 32, nós íamos no nome de Jesus ter muitas missões para essa cidade. Tudo isso aqui acontece no pano de fundo, cenário histórico tremendo. A Bíblia fala que naqueles dias Jesus recebeu uma notícia que seu filho de Maria Isabel, João Batista, o precursor, grande profeta, do qual o próprio Jesus chegou a dizer e falar sobre ele, que o maior do reino dos céus, ainda é menor do que João, um homem que passou por essa terra tendo uma única mensagem, batizado, ele era o intercessor da época, batizava, pregava a lei, uma mensagem muito simples, muito pesada para o povo daquela época. E João fazia sucesso. E a Bíblia diz que por ele afrontar Herodes no seu pecado, chegou o seu momento, Herodes mandou prender Herodias, ali, na verdade, alcançada pela fúria de sua filha, ou pela sua própria fúria, uma dança que sua filha fez diante de Herodes, pediu a cabeça de João Batista em cima de uma bandeja. Esse homem morreu e chegou a notícia a Jesus. Assim que chegou a notícia a Jesus de que João Batista havia sido morto, a Bíblia diz que Jesus, nesse exato momento, se retirou da cidade. Ele saiu do meio da cidade e foi para umas regiões desérticas. Jesus provavelmente deveria ter sido afetado no seu sentimento a respeito da perda de seu filho, não só seu filho, seu servo, não só seu servo, posso até dizer, grande precursor, profeta, que vinha falando a respeito dele, ministério, ali estava se iniciando o ministério de Jesus de uma forma poderosa, e os dias de Jesus também já estava contado quando isso aconteceu. A Bíblia fala que ele se retira da cidade para algumas regiões desertas, para lugares desertos. Só que o povo, vendo Jesus indo em direção ao deserto, o povo resolve ir atrás dele. O povo começa a caminhar e ir atrás dele para poder receber mais dele. Aonde Jesus ia, o povo ia atrás. O povo tinha necessidade, o povo queria ouvi-lo, o povo queria vitória, o povo queria abraçá-lo. As palavras de Jesus confortavam aquele povo. Ainda que Jesus talvez não quisesse fazer nada, mas só de Jesus falar uma palavra, aquele povo se sentia tão bem que aonde Jesus ia, eles queriam ir atrás. Eu até me lembro uma vez que Jesus entrou dentro do barco com os discípulos e passou para o outro lado, e o povo que estava nesse lado foi andando por terra. Deram volta pelo rio, pelo lago, chegaram lá do outro lado aonde Jesus estava. Porque quem ouviu Jesus falar uma única vez na sua vida, quem já ouviu essa voz poderosa no seu coração, quem já foi tocado, quem já foi alcançado, quem já foi, aleluia, louvado seja Deus, de uma certa forma, coberto por essa mão gloriosa, tocado por essa mão poderosa, ouviu essa voz mansa e poderosa de Cristo, meu irmão, nunca mais, aleluia, de forma nenhuma pode esquecer, pode cair, pode parar, pode prostrar, mas na melhor, quando essa voz soar de novo, Deus vai dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, aleluia. Eu digo isso também na lição de João da igreja de Pátimo. Quando ele foi lançado de Pátimo, já fazia anos que o mestre havia morrido. João estava esquecido pela igreja, ninguém visitava, ninguém mandava carta, não tinha contato, não sabia nada a respeito da igreja. Mas lá na igreja de Pátimo, no dia sem ele nem mesmo esperar, essa voz soa novamente, e ele vira para ver, e João tem a maior revelação da sua vida. Sabe por quê, meu irmão? Você pode estar hoje cheio de capricho, pode estar caído, pode estar desestruturado, mas o som dessa voz, tudo vai ficar no lugar, tudo vai acontecer, tudo vai se encaixar, tudo vai ressuscitar, o que tiver parado vai entrar, o que tiver fechado vai abrir, o que tiver caído vai se levantar, porque Deus vai acontecer.
cidade. Diga-se, o povo sai da cidade. Quando ele sai da cidade, ele sai para ir atrás de Jesus. Porque também só tem uma maneira de ouvir esse Jesus falar. Mesmo em momentos de crise, é quando a gente deixa a zona de conforto. A cidade é o símbolo da nossa zona de conforto. Na cidade está a minha casa, na cidade está a minha cama, na cidade está o meu colchão, na cidade está meu micro-ondas, na cidade está meu carro. E onde Jesus está indo? Para o deserto. Está indo para o deserto, aí nós abandonamos a zona de conforto para viver o milagre lá. Você sabe por que Deus muitas das vezes te tira da zona de conforto? É para você viver o que você nunca viveu. É para você sentir o que você nunca sentiu. É para você ver o que você nunca viu. Esse povo vai atrás de Jesus. E quando chega lá na frente, a Bíblia diz aqui, irmão, na segunda parte, glórias a Deus, esse povo está ao redor do mestre, já fazia 3 dias, e os discípulos, olhando para esse povo, tem uma brilhante ideia, se aproximam de Jesus e dizem: mestre, faz 3 dias que esse povo está nos ouvindo, tem 5.000 almas aí em pé, ou seja, 5.000 são homens, se for casado 5.000 são 10.000 pessoas, se tiver 5 filhos cada um, estou falando de 5 porque não tinha televisão, aleluia, louvado seja, se tiver 5 filhos cada, nós temos aí mais de 25.000 pessoas aí para comer, aleluia. Olha a quantidade de gente que está aí te ouvindo há 3 dias. Ou mais interessante, meu irmão, que fazia 3 dias que eles ouviam o mestre sem comer e sem beber. Você já notou que tem hora no culto, meu irmão, que a gente perde a sede, que a gente perde a fome, que a gente perde o chama, que a gente perde a tristeza, sai fora, a angústia vai embora, tudo desaparece, e a gente só quer pensando que era o maior plano da vida dele, que a preocupação dele era linda. Eu estou preocupado com o meu semelhante, mestre, manda ele embora. Jesus ama sempre mais do que o homem. Jesus sempre vai me amar mais do que você me ama. Jesus sempre vai me amar mais do que minha mãe me ama. Jesus vai sempre me amar mais do que eu me amo. Aleluia. A gente faz um plano e eles fizeram, vamos despedir, porque eles vão desmaiar a qualquer momento. O sono está sem comida, meu Deus. Manda eles embora. Jesus disse: não, você não pensou nele. Vai que eu mando eles embora e eles desmaiam no meio do caminho. Oh, querido, você acha mesmo que Jesus só tem uma vitória para você aqui? Que o Senhor só tem uma bênção para você aqui agora, durante esse culto? Deus tem uma bênção que vai sair de você daqui, vai te acompanhar pelo caminho, vai chegar lá na sua casa, e vai lugar, vai adiante. Ele está preocupado não só com você aqui, ele está preocupado com você no caminho de volta. Aleluia! Essa noite vai ser diferente, meus queridos. O poder que você vai receber aqui vai com você para casa, vai com você no trabalho, segunda-feira, vai com você. Aleluia! Com você, aonde você for. Glória a Deus. Jesus diz assim: não, eu não quero que eles morram, eles vão desmaiar. Dá-lhe voz de comer. Jesus olha para você assim: dá-lhe voz de comer. E eu tenho certeza que Jesus nunca vai pedir para nós o que a gente não pode dar. Isso é certeza. Jesus nunca vai lhe pedir o que você não tem. Ele só tem o que você tem. Aí você vai falar: não é cómica, pastor, vamos pagar a passagem. Os discípulos da Silvestre, o lugar é deserto. Ou seja, não tem padaria, supermercado para colocar, não temos dinheiro suficiente também para colocar comida para esse povo. Se tivermos alguma coisa que não é o suficiente, ou seja, lugar deserto, a hora avançada, e o que temos não é o suficiente, não é isso. Está onde? Está ali na mão do pequeno André, segundo o relato. André tem ali 5 pães e 2 peixes. Pensa, então, se
3 dias sem comer. Eu de manhã, hoje não, hoje eu estou mais sossegado, não dá mais. Mas há uns tempos atrás, eu levantava de manhã e comia 5 pãozinhos. 5. Uma deles, ou daquele quente, grande, né? A sua manteiguinha de Chico fica com a beleza. E meu estômago falando em mim. Manda, guerreiro, 5 pãozinhos de manhã. Tranquilo. Você imagina eu vendo 5.000 aulas, um camarada com a ideia que tem que alimentar, e o mestre abraça a ideia e imagina a raiva do meu caso. É mesmo. Eu vou comer depois ali. Para ninguém ver. É só meu. Mas aí, quando Jesus disse, ó, dá-lhe voz de poder, alguém tem pouco, quiser muito, mas o pouco que eu tenho, eu vou apresentar o meu vai dar. Aleluia a Deus, santo e tremendo. Deus de glória, Deus de poder. Fica preocupado com quem tem muito, não. Fica preocupado, talvez teu irmão do celular ele vai ter muito, tem muita banca, parece que lá. Você tem pouquinho, dá um pouquinho que você tem. Aleluia a Deus! Oh, aleluia! Glória só. E ali que escreve aquela linda ideia, 1910, que passou no Brasil. E até depois de falar perto dos irmãos aí, é pouquinho que você tem, meu irmão. Enquanto tiver com você, continuará sendo pouco. Mas quando o André põe na mão do mestre, meu irmão. Glória! Na tua mão não vai dar para resolver esse problema mesmo. Na tua mão você não vai conseguir pagar nada mesmo. Na tua mão, querido, não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Mas põe na mão dele e dá e ainda só. Quando o André põe na mão do mestre, o mestre dá a graça, declara barato, a bênção. Começa a alimentar. Manda sentar 50, 50, 100, 100. Manda sentar. Quer todo mundo comer sentado. Não é para quem tem pé, não tem pressa. É para comer à vontade. Pode comer. Oh, aleluia a Deus. Tremendo e santo. Jesus faz essa maravilha. Quando faz essa maravilha, é chamada de o milagre da multiplicação. Isso acontece 2 vezes, em 2 relatos. Agora nós vamos encontrar uma coisa forte. Jesus termina de fazer aqui, está todo mundo sustentado, só que a 12:6 com o pagado discípulo que está com ele. Jesus está pronto para um negócio. Só Deus e Jesus, só Jesus sabe o que tem dentro do seu coração. Ele chama os discípulos. Vem cá, os discípulos vêm logo, viu aquela maravilha do lego. Se ele fez aquilo agora, então vai ser. Tem medo. O que ele quer? Diga, meu mestre. Entra nesse barco. Dentro do barco. Caminha. Navega. Entra para dentro do barco. E os discípulos olham para ele e dizem: entrar dentro do barco. Nós estamos falando de alguns discípulos que já tiveram uma experiência dentro do barco depois que aceitaram Jesus. A primeira de Pedro, por exemplo, é a multiplicação dos peixes. Passou a noite toda no barco, Jesus chega de manhã e começa: presta esse barco para mim, ele presta. Jesus entra no barco. Como Jesus não gosta de ficar devendo nada para ninguém, Jesus pregou sentado. Pregou, quando terminou de pregar, disse para Pedro: quando eu cheguei aqui, você estava fazendo o quê? Lavando a rede para aqui, esse cada outra noite, que é essa aqui, quando para cá. Você disse: entra dentro do barco, a rede se lavou, vai lá e joga a rede do lado direito. Ele vai, faz conforme Jesus disse, ele traz, arrasta a rede com a ajuda dos patrícios do barco, ele traz uma rede cheia. Ele experimentou o grande milagre de Deus. Essa foi a primeira experiência de Pedro no barco de Jesus. A segunda vez ele está dentro do barco, Jesus disse: passemos para outra banca, só que no meio do caminho veio a tempestade tão furiosa que Pedro e mais alguns pescadores e os outros que se estavam com ele, Pedro conhecia muito bem a tempestade e que o mundo foi soberano, vai morrer. E o pior, Jesus estava no barco. E então parece que Jesus vai morrer, nós vamos morrer com Jesus presente. Vamos morrer, Jesus está do lado. Parece que
hora que a gente se sente assim. Estou morrendo de Jesus. Ele já tinha passado aí, olha a experiência nova. Jesus entra no barco, né? Entra no barco já. A Bíblia não diz que Jesus pediu. A Bíblia não diz que Jesus disse, vem comigo. Jesus mandou eles entrar. A Bíblia diz aqui, ó, insistiu. Outra tradução, obrigou-os. Convertiu-os. Parece que Jesus está até dizendo assim, vai logo. Entra! E eles são motivos para dentro. Ainda mais eles vendo Jesus jogando eles para dentro e ficando lá de fora. Que na outra vez eles sempre compreenderam. É tão glorioso a gente ver Deus entrando na frente. Mas tem hora que a gente precisa aprender que Ele não está conosco só quando Ele entra na frente. Ele está conosco quando Ele vem atrás. Vocês entram no mar vermelho? Ele abre uma vermelha e está na frente, o povo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Daqui a pouco Deus sobe na frente. Cadê Deus? Cadê? Ele está lá atrás, desmontando o carro de Faraó, fazendo dele. Nem sempre tem hora que a gente só acredita num Deus que vem pela frente, vai na minha frente, tem hora que ele fala, vai lá. Dá sua cara para bater, que já estou te pegando. Senhor, esse chega rápido, para que quando eu não chega rápido, já que eu vou apanhar. Então chega logo para mim, pelo menos enxergar alguma coisa. Mas ele chega. Aí eles entram no barco, eles entraram no fogo. E a Bíblia diz que Jesus se retira e vai olhar no monte. A Bíblia não fala que Jesus orou. Há muitas especulações, eu poderia arrumar mais uma aqui. Mas eu vou deixar claro. Só João disse para onde o barco ia. O barco ia do lado oeste do lago, em direção a Cafarnaum. E esse barco agora está a cerca de 5,5 km de distância da margem de onde ele saiu. Quem está dentro dele? 12 discípulos. Esse barco era mais ou menos um barco que tinha 8 metros de comprimento, 2 metros de, mais ou menos, quase 2,5 metros de largura. A tripulação era tripulada por 5 componentes, 4 remadores e um timoneiro. O timoneiro que guia o barco e 4 tinham que remar. Entendeu? Tinha talvez esse barco poderia ter uma única vela. E daquelas velas descansadas. Não é aquelas caravelas portuguesas, não. Estou falando de um barco bem vivo, mas que cabia um dobro de pessoas da sua tripulação. Cabia mais ou menos umas 15 pessoas dentro desse barco. 11 já estavam garantidos. 12 eram os 12 discípulos. Perto dos 12 estavam lá. Por livre e espontânea pressão mais rápida, Jesus colocou eles. Quem mandou eles entrar no barco foi? Eu estava prestando atenção na peça e vi aquilo. Senhor não falou, não foi o Senhor que preparou. Por quê? Mais ou menos isso aí estava acontecendo. Nesse exato momento. Olha o que ocorre nesse mistério. Quando eles estão a 6 km mais ou menos, já era altas horas da madrugada, entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Podia ser 4 horas da manhã aqui, na Bíblia tem que ser 4 horas da manhã. O escritor aqui resolveu escolher nem 3, nem 6, pois 4. Podia ser 5 horas da manhã, 4h30, 4h32, 4h33, não sei a hora, mas era entre 3 e 6 horas da manhã. Começou a soprar o vento. E não era um vento para refrescar, é vento para tribular, vento contrário. Está tudo errado. Se assemelha o bem com o mal, diz bom dia para pagar nosso poder dizer. Agora sorrindo e o cara vai cair, mas se queria ter morrido a noite, parece um anjo caído. Você faz tudo para dar certo, tudo de bom, trata bem, mas recebe o mal. Fala bem dos outros, calúnia. Vento contrário. Vento contrário é terrível, irmão.
ser crente, mas o povo não quer nada. Você quer cantar, mas o povo quer ver você chorando. Você quer ser livre a orar. Você constrói. Eu pego uma mensagem que eu falo que as maiores coisas da nossa vida quebram em construção. Jeremias 18 diz que o vaso pegou quando estava sendo construído. As coisas quebram em construção em nossa vida. Quando ele vai dar o retoque final, quer que você vai assinar o nome embaixo, quebrou. Isso é dúvida. Vendo o contrário é a coisa mais difícil da nossa vida. Que é quando a gente faz tudo, guardou o dinheirinho, esse final de semana eu estou fechando. Você liga para o camarada quando esteja sem joia na manhã para fechar. Você nem dorme à noite, quando chega lá o camarada fala, deu algo errado, e nós não vamos fechar mais. Vendo o contrário é quando você tem tudo para dar certo e dá errado. E o pior é que o contrário não vem para te parar. Deixa eu te falar. Vendo o contrário não vem para fazer você parar o que você está investindo, o que você está fazendo. Ele vem para fazer você mudar de rumo. Ele vem para fazer você andar para trás. Ele vem para fazer você recuar. Vendo o contrário não vem para você cair, esmorecer e ficar prostrado. Vendo o contrário é aquele vento que faz você voltar atrás de tudo que você construiu, se esforçou e investiu até agora. E o vento está soprando. E sopra de tal forma que alma dentro do barco sai o Egito. Os perigos de diagnóstico de tribulação que tem, que mais tem os perigos de diagnóstico de tribulação. Você vai lá e fala, irmão, estou passando a outra aí. Já quero. Você vai lá pedir uma palavra de ajuda. Meu Deus. Olha, eu passei uma dessa daí, quase fiquei sem a perna. Meu Deus. É diagnóstico de que o barco vai afundar. Ei, deixa eu falar uma revelação depois. Eita! Eu não sei qual que foi profissional. Nós não estamos falando do diagnóstico dele. Ele falou dentro do barco, era profissional. Aleluia a Deus. Nós estamos falando de pescadores que falaram agora vai morrer. É. Homens que conheciam o mar, tempestade lá. Falou, eu vi tempestade menor que é o Titanic. Você tem uma patinha Titanic naquela época. Tem gente que não dá nem para se barulho, sabe? O gigante tem 2,10 metros. Mas quando ele bate o olho e fala, meu Deus, até a conta é 4,25 metros. Ele dá uma forcinha para o inimigo, entendeu? Ele dá uma forcinha para a luta, uma forcinha. Quando vai falar de Deus, é igual ele, falar de Deus. Agora ele vai contar a história que o diabo está dele, mano. Que diabo é esse? O bicho é musculoso, parece quase um saco, né? Você já viu esse camarada assim? Ele dá uma força para dentro do braço. Olha a revelação aqui, gente. Profissional diz que nós vamos morrer. E humanamente falando é a verdade. Eu não sei o que foi que o profissional colocou lá no seu papel, irmão. Eu não sei quantos dias de vida ele te deu. Eu não sei quanto tempo ele falou que você tem, um profissional de medicina. Eu não sei o que o profissional do judiciário falou para você, meu irmão, a respeito daquela causa que não tem jeito, o profissional judiciário, advogado, não sei qual foi o diagnóstico que deu o profissional juiz de direito da sua causa. Eu não sei qual é, aleluia, a assinatura, o diagnóstico lá no seu chefe encarregado, numa lista que ele fez a algumas pessoas que vai cair fora por esses dias. Mas a última palavra não é dele, é de Deus. A última palavra não é de Deus. Profissional pode falar o que quiser, que é hora de falar. Eu vou dizer para algumas pessoas aqui que o
disseram que estamos mortos. Quem queria dizer assim, meu irmão? Mas a palavra hoje é do bem-aventurado. Eu te falar. Não interessa o tamanho do teu problema, o tamanho do gigante, o tamanho do exército que você for uma casa, o tamanho da enfermidade que está entrando no teu corpo, esse diabo que quer destruir você, se levanta. Não importa quantas vezes hoje o inferno se levantando contra você, o teu Deus vai te dizer que é que o sustenta. Glória a Jesus. Se eu barco está sacudindo por lá e por outro, vai o barco lá. Primeiro, porque quem mandou você entrar nesse barco foi Deus. Você não entrou porque você quis, você nem queria. Foi Ele que foi você. Foi ou não foi, irmão? Você acha que queria estar dentro desse barco? Hoje que todo, eu não quero sair. Mas que eu queria, mentira. Eu lembro. Queria coisa aí, tem na igreja para matar pastor. Tem na igreja para dar um tiro no pastor, acabei levando um tiro de Jesus pela cordeira. Essa atenção, não foi vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a voz. Sabe, você entrou aqui com esse disco, ele te trouxe. Falei, entra dentro desse barco aí. E vai que eu já estou indo. Glória a Jesus. E eles estão lá, né? E o mestre está orando. E o vento comendo o santo. Agora, mais você já se perguntou, Jesus não podia chegar quando o vento começou a soprar? Jesus não poderia chegar antes dele se perder, a primeiro dizer, vamos morrer? Jesus deixou a tempestade cair com toda a violência sobre a vida daqueles homens. E aí começa a aparecer as coisas da hora da tempestade que existem de verdade dentro de nós. Quando ela caiu com toda a violência, quem vem andando em cima das águas? Olha o que, velho? Presta atenção. Santo e tremendo. Tenta viajar comigo, eu estou lá, irmão. Por isso que eu fico assim, não paro no lugar. Porque parece que eu estou vendo aqui, eu não fico vendo tudo aqui, eu estou alucinado. Glória a Deus. Quero que Jesus me dê uma bênção para eu poder transportar vocês para o cenário, aleluia, do que eu estou vendo. Glória a Deus, presta atenção. Jesus está vindo, o vento soprando. Tempestade para cá, mas Jesus está vindo para a tempestade do Pai. Ele fala da tempestade do Pai, quer dizer que ele está vindo. Ele está vindo. Pastor vai estar piorando, mas ele está vindo. Pastor, o barquinho está cheio de água, mas ele está vindo. Porque a tempestade não precisa acabar para ele te exaltar. A tempestade não precisa acabar para ele te honrar. Apenas que o teu Deus te honra dentro da cova dos leões. Apenas que Jesus te honra dentro da fornalha de fogo. Apenas que Jesus te honra, aleluia, depois de 4 dias do teu rosto, da enterrado e te honra em tudo. Ele trabalha antes, durante e depois. E aí ele escolhe, vou fazer antes. Vou fazer durante. Por isso que tem assim, Deus livra, olha as madeiras de Deus livrar. Deus livra o povo antes. A igreja de Damasco está cultuando. Ô glória, aleluia, corriam, comeram, vagando de terra. Aqui está. Igreja de Damasco, cultuando. Mal sabia ela de Saulo de Tarso, estava lendo. Ele tinha vontade de quebrar a crente no meio. Ele queria dar pecada, matar, quebrar, prender. Quem morrer vai levar lançada nas costas, não tem conversa não. Só que no meio do caminho,
Jesus pega o touro indomável, porque esse algo significa touro indomável. E aí, Jesus pega o touro indomável e avança a ele. Vira chihuahua. O bicho lá é bravo, mas se Jesus quiser pegar, ele fica mansinho. Glória a Deus! Aleluia! Vamos entrar por aí, senão sai do. Aí, vamos finalizando. Presta atenção. Deus quebrou o laço e a igreja nem sabia. Não deixou nem chegar lá. Agora tem outros que Deus quebra por anjo. O salmista poderia cantar o laço quebrou e nós escapamos. Ou seja, já estava preso, estava pego. Estava também da cova do Deus. Alguém espera outro quando chegar lá, sempre batendo quanto é lado, desce desrascado, só pedaço de Daniel para tudo quanto é lado. Quando chegar lá, tem o rei. Rei, dá assim um caso com Deus, Senhor. Antes de terminar, a Deus, Pai, o Deus que eu sigo, olhou para mim e viu que eu não tenho nada com ele. Glória a Deus! Por isso ele virou o anjo, fechou a boca do Deus, pensa o nome nós, tinha jogado a noite toda aqui. Aleluia, eu conheço essa noite, conheço. Eu não vi dentro dessa cova, de Deus, cova fria, bagunça, mas eu me cobri com pelo de Deus, chuva de leão de travesseiro, coisa linda. Não pense que eu passei a noite com o olho esbugalhado, não. Num pique diferente. Dentro da mesa, quando os mestres tiram laço, quebra. Que o homem de Deus escapa. Escute, meu irmão. Deus não é obrigado a chegar antes. Se ele não chegou antes, pode ter certeza que ele chega durante. E se ele não chegar durante, o seu depois está garantido. Olha lá, Aleluia! Isso é importante. Para suportar a provação, isso é importante. Finalizando. Quem vem chegando, irmão? Em cima da tempestade, misturando. Andando de boa, vivendo com medo, as ondas andando, e o mestre aqui, ó. Ele sobe a outra e desce. Ele sobe a outra e desce. Iniciado. E o vento soprando, o mestre menino. Ei, Marco, o mestre vai quebrar, mas o mestre está chegando. Fortalecer a nossa credibilidade. Porque é na hora da tempestade que a gente vai saber quanto a gente conhece Jesus. Discípulos dizendo, vai morrer, falando muito de morte. O que você acha que eles atraem, meu irmão? Como que é a cabecinha aqui? Quando viu Jesus andando no meio de uma tempestade, você tem, tá certo, meu? Acho que ela vai morrer, estou vendo até coisa. O que é aquilo ali? Uma conversa entre eles ali, 12 discípulos, estou dizendo. O forte vem agora. Vamos morrer. Estou vendo até fantasiar que é meu. Aí a gente começa a ter força. E é o mestre. Não fica assombrado, não, que é o mestre. Aleluia a Deus! Sabe porque a nossa mente não calcula alguma coisa andando no meio da turbulência da nossa vida. Alguma coisa não é andando simplesmente. Alguma coisa equilibrada, porque o vento dele levou tudo. Chacoalha o barco, enche o barco d'água, chacoalhou nossa vida, o estômago está arrepiando. A cabeça de uma enxaqueca que só é noite após noite sem dormir, meu irmão. E Davi está lá equilibrado, a gente não imagina que alguém possa se equilibrar no meio da turbulência que nós estamos vivendo. Por isso que a gente está colocando na luta, a gente acha que só nós estamos na luta. Parece que o mundo todo está desabando na tua cabeça. Tem gente que está sendo provada mais do que você, meu amado, mais do que você, minha querida. E ao contrário de você, está dentro da igreja, dando glória a Deus. E aleluia, aleluia, cantando louvores, aleluia, no nome do Cordeiro de Deus. É impactante que eles veem no meio da turbulência, a camarada toda equilibrada. E ainda
caliente, sobe ombro e desce ombro. Sobe ombro e desce ombro. Opa! É fantástico, mas todo mundo, maluco. Ninguém disse a Jesus. Todo mundo disse é fantástico. Pode contar. Que é desse jeito. E o irmão é muito bem. É ruim. Você chegou, perdeu para passar a é ruim. É ruim mesmo. Todo mundo na rua. Nós estamos vivendo um momento terrível. Um momento que todo mundo tem outro. Tem aquelas pessoas que já adotaram um outro ministério dentro do ministério. Cuidado com o outro, meu irmão. Adotaram o ministério. O outro mais famoso. Cada um Nem seus sei mais. problemas. Sua igreja pentecostal, salve se quem puder. Peguei quando o Paulo veio no meu tempo, decidi me contar problema para mim, já estou cheio de problema. Eu não consegui desentender, meu irmão, que dá para se manter o equilíbrio no meio da tempestade. Glória a Deus! Quando Jesus disse a pessoa, fantasma, todo mundo dizendo um fantasma, ele responde, porque ele não vai deixar você enganar. Ele não quer que medo continue dentro de você, nessa noite. Você pensa que ele não sentiu a dor de ter que permitir que essa tempestade assolasse a tua vida? Você acha que ele não se compadeceu em nenhum minuto ao ver essa chuva forte, esse vento destruindo, aleluia, seus sonhos, destruindo, aleluia, seus propósitos, seus desejos, suas vontades, suas maiores ambições sendo chacoalhadas? Você acha que não teve um momento que ele quis intervir antes de chegar a isso? Teve, mas ele precisava permitir ela cair tudo sobre você. Só para você aprender uma coisa: a turbulência da nossa vida, ela só dura até o dia que nós conseguimos reconhecer Jesus presente nessa turbulência. Quando ele disse, Pai, através do profeta, dizendo assim: eu preparo Deus caminho na tormenta, o povo não entendia que eram os impérios que estavam chegando para arrebentar. Era a Grécia que vinha tomar Israel, que vinha tomar o seu povo, vinha tomar outras nações, que vinha preparar um Deus de uma única língua, para que a palavra de Deus pudesse depois ser espalhada com muita velocidade. Era turbulência, era uma tormenta chamada Babilônia, mas que vinha preparando um caminho, aleluia, um caminho que o Senhor havia preparado para o seu povo. Só que o seu povo conheceu. Foi assim na outra feita no barco. Eles já tinham visto Jesus curar o filho da viúva, ressuscitar o filho da viúva. Jesus curar algumas pessoas transformadas água e vinho. Mas no meio daquela tempestade no primeiro barco, eles disseram: mestre, salva que nós estamos morrendo. Quando o mestre levanta, ele diz: para lá. Eles dizem: opa, quem é esse? Esse aí que conhecia. Essa tempestade, é só para você entender que você nunca vai saber como ele faz, como ele é, como ele pode. Ele vai ter uma surpresa para você nessa noite. Ele vai te surpreender. Ele vai surpreender a maneira de fazer, a maneira de agir. Obviamente ele mandou antes, agora ele vai mandar depois. Mas não vai deixar de mandar. Louvado é o nome do Senhor. Finalizo aqui só com essa fala para vocês entenderem. Nós temos dois grupos, vai estar louvado e quero ver. A peça aqui, meu irmão, foi tão forte que quase eu. Coisa linda, mesmo. Coisa linda. Coisa maravilhosa. Presta atenção. Nesse exato momento, Jesus não tema, sou eu. Porque o medo não vai durar para sempre. Escute, mocidade. Escute você, meus irmãos. Escute. Não vai durar para sempre. Esse sentimento horrível, esse pânico, esse medo, essa fobia, essa coisa que você sente, às vezes rodeado de muita gente, se sente só. Isso acaba hoje. Glória a Deus! Sou eu, não tem mais. Ele disse: é tu, Senhor, manda eu der contigo sobre as águas. Lembra? Essa passagem todo mundo conhece, tem que ver quem conhece. Quando ele vem contigo sobre as águas, essa é a maior lição, e aí eu quero parar. Quando
barco? 12. Mas tinha 2 tiros no meio disso. 11 que continuaram assistindo. É um fantasma. Quem estava em casa? Pedro, no meio da turbulência, falou: já não tem mais nada a perder. Existe uma forma de você encarar o que você está atravessando aí. Continuar gritando, é fantasma. Vou morrer. Tô morto. Quebrei. Tô fraco. Acabou o caminho. Mas você pode fazer alguma coisa que só Pedro fez, por isso só ele viveu. Já que o Senhor te andar sobre as águas, ele é possível viver um milagre no meio da turbulência. Tudo que esse noite é possível viver um milagre no meio da turbulência. Você acha que ele sabia que era Jesus? Ele é doido, meu irmão. Eu estou falando de ele. Ele é doido, meu irmão. Ô pastor, faça que ele sabia que era Jesus. Se é tu, mas eu perco contigo. Vem, Pedro. Eu gosto de saber. Quer ver a boca? Se ele tivesse dúvida, ele ia pôr o pé fora do barco. Quando ele põe o pé fora do barco, não tem muita fé. Ele só quer dar, mas ele sabe que é Jesus. Está cheio de gente assim. Deus sabe que é bem você. A criança não está comigo, você tem certeza que ele está. Senão você não vai estar aqui comigo. A gente nossa Bíblia tem história. Você lembra outra vez que eu tirei aqui, que eu ensinei vocês? Elias, quer morrer, aí vai lá debaixo do deserto, do deserto, na sombra. Quem quer morrer vai para a sombra. Quer morrer, vai lá para a porta de Jezabel, que ele quer matar. Quem quer morrer, vai para a porta de Jezabel, que ela mata, tá tudo certo. Vai para debaixo da sombra do deserto. Quer morrer nada, você quer vitória, você sabe que ele vai dar vitória. Você está com pressa, você não está conseguindo esperar. Mas Deus está dizendo, eu trouxe aqui para dizer a forma de você passar essa turbulência. Continuar marcando no ombro que está do seu lado, dizendo, corta, vai correr, sai da tormenta, vai o profeta cigano, liga o profeta meu, vai a guerra começa do outro lado, e agarrando no ombro e dizendo, eu quero morrer, não, eu vou morrer não. Ou pode ir até Jesus andando em cima das águas, ele vai morrer. Terminar a sua história. Tem mais. Pedro fez algo que nenhum dos outros fez. Por isso viveu que ninguém mais viveu. Qual foi o outro que andou sobre as águas? Fala mais. Fora Jesus e Pedro. Quer viver uma coisa que ninguém viveu? Faça o que ninguém fez. Nesse exato momento começa a andar. Essa é exclusiva para você, jovem. Não estou considerando aqui todos os jovens que estiverem aqui. Presta atenção. Ele está vivendo milagre. Cadê-se? Mestre Pedro. Ou se cai dentro do barco, ou morrer. Cadê Pedro? Ele é seu, ele é doido. Os sócios dele no barco não teve furado. Como desceu o problema dele. Se o cara vai para nós. Se nós escapar, tá tudo certo. Mas Pedro está vivendo no meio da turbulência. Vai entrar na história no meio da turbulência. O que ocorre nesse exato momento, irmão? Pedro sente o vento. O vento que não parou de soprar. O mesmo vento que ele estava sentindo dentro do mar. O mesmo vento de lá de casa. Sabe o que significa isso? Que algumas coisas da nossa vida, irmão, sempre estarão atrás de nós querendo nos perseguir. Sempre quererão nos alcançar. Ele, o próprio Jesus disse que quando o espírito imundo sai de dentro de uma casa, ele vai para lugares áridos, de vez em quando ele passa por onde uma casa está. Se achar vazia, voltar, ele entra. Ele busca primeiro certos espíritos piores e entra. Uma advertência, um aviso para nós. Irmão, você não precisa carregar o que aconteceu lá atrás.
mas nunca volte para trás. E não deixe que as coisas de trás te assumem no momento que você estiver vivendo o milagre de Deus. Ó, o vento que agitava o barco sem Jesus chegar, foi o vento que estava batendo nele agora em cima das águas. Tem pessoa que está vivendo no barco, mas só porque o mesmo vento que está sentindo já vai ser bom. E agora resolve dar lugar ao vento e olha o que Jesus está dizendo para vocês jovens. O vento é forte, mas sempre foi. A luta é grande para você, mas foi para o meu discípulo no passado, disse Jesus. Foi para os profetas antes de nós, foi para os patriarcas antes de nós, foi para todos os servos de Deus antes de nós, não é diferente, é o mesmo vento. Só que agora é hora de viver milagre, é hora de dar lugar para vento, meu irmão. Glória a Deus! Pedro afunda quando sente e ele afundou longe de Jesus e vou parar aqui. Ele afunda bem pertinho de Jesus. Então, cuidado. Você não precisa estar longe de Jesus para afundar. Essa palavra mostra isso. A Bíblia diz que ele afunda. Quando ele afunda, ele diz: mestre, salva, que eu estou perecendo. A Bíblia diz que Jesus estende a mão. Então ele afundou do lado de Jesus. Você não precisa sair daqui para afundar. Você pode afundar. Basta você querer dar lugar para o vento. Basta você dar mais força para o vento. Basta você querer sustentar o vento. Basta você viver e sentir o vento. Jesus estava do lado. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão. Quando estendeu a mão, ele pode ver. Então, onde é que afundou aqui? Pertinho de Jesus. Está muito perto para você afundar. Mas tem uma outra mensagem. Se afundou, não é porque você afundou que ele vai deixar de estender a mão. A mão dele está estendida.